principalmente no que diz respeito à gestão do serviço da saúde, né? Nós temos aí, principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? Precisamos atentar e principalmente para a gestão, seja de hospital, clínica, né? Home care ou qualquer outro serviço, é importante o diferencial aí da profissionalização dessa gestão, né? Então é necessário que as ações, decisões dos seus dirigentes, né, sejam fundamentadas em conhecimento técnico, administrativo e não apenas um bom senso. Então fica de fato aí uma área que precisa da nossa atenção enquanto profissionais da gestão, né? E eu acho que o Glauco e o Robson vêm trazer para nós essas informações que serão de grande valia para a nossa sociedade, não só para os administradores, né, mas para a nossa comunidade como um todo. Obrigado aos dois palestrantes. Márcia, parabéns em teu nome, né, para os demais membros da Câmara da Saúde que têm trazido para nós aí, como eu falei, assuntos importantes, relevantes para a nossa profissão. Eu tenho certeza que vai ser mais uma noite brilhante aí capitaneada por ti. Obrigado a todos pela presença. Que seja um ótimo evento. Muito obrigada, João, pelas tuas palavras. Parece que a presidente Cláudia entrou na sala. Não sei se ela vai fazer algumas colocações. Oi, Márcia. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Cláudia. Tudo bem? Tudo bem, Glauco, Robson? Olá, tudo bom? Os membros da Câmara aí, queridos. Vitor, eu estou no celular e chegando agora no hotel. Daí falei antes com o João, Márcia, e disse para ele que ele fizesse as honras da casa, mas que eu ia assistir os colegas que estão aí. Só não vou me estender, porque eu já vi o horário aqui. Vou ouvi-los, o Glauco e o Robson sempre é muito legal. Eu acho que a Câmara está de parabéns, Márcia, em teu nome, parabenizar todos os colegas que estão trabalhando bastante e trazendo pessoas aí maravilhosas de referência mesmo na área da saúde para contribuir aí para o nosso conhecimento. Só isso, uma boa noite, eu quero ouvi-los. Parabéns a todos. Está fechado o teu microfone. Está fechado o microfone, Márcia. As tecnologias. Queria agradecer à conselheira Lurdinha também por estar nos prestigiando, né, vendo que realmente estamos todos entre amigos. Então, queria mais uma vez agradecer, informar que nós, mensalmente, a gente tem realizado encontros, lives dentro de assuntos ligados na nossa área da saúde. Este é o 6º desse ano, e no mês que vem, em outubro, dia 21, nós teremos também a Lean, né, como ferramenta na área da saúde. Queria deixar o convite para vocês. É sempre às 19 horas. E em novembro, nós vamos ter o nosso 11º seminário que a Câmara de Saúde realiza. Nós vamos fazer com uma modelação um pouquinho diferente, vão ser 4 encontros, né? Como vai ser online, a ideia é poder oportunizar que todos os profissionais possam participar, vai ser à noite, sempre às quintas-feiras, e nós vamos ter 4 temáticas, né? Um dentro da assistência em rede, tecnologia e inovação, comunicação e gestão e modelos de remuneração. Então, queria deixar o convite para vocês participarem. A inscrição é através do site do Eventos, e tão logo saia o material publicitário, a gente encaminha aí nas nossas redes do Conselho. Queria agradecer também todos aos colegas da Câmara. Hoje nós contamos com 14 profissionais da administração na nossa Câmara, todos fazendo um excelente trabalho, um pessoal que está pegando junto e está fazendo a diferença. Obrigada a todos. Eu gostaria agora de passar para a Ruth. Hoje a gente vai fazer uma abertura bem mais rápida do que a gente tem feito, porque nós temos um compromisso, os palestrantes também, então nós vamos
passar agora direto para a Ruth, que também é da Câmara de Saúde, que vai fazer essa coordenação dos trabalhos. E depois a gente vai ter um período para poder conversar um pouquinho mais no final do evento, tá bom? Obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos ao nosso CRA Recebe, a Câmara de Saúde. Então, hoje tem um presente maravilhoso aí, nós vamos ter uma aula com o Glauco e com o Robson. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu vou apresentá-los e a palavra é com vocês, né? Acho que o Glauco e o Robson, primeiro o Glauco acho que vai fazer uma apresentação, na sequência o Robson, e podem ir colocando as perguntas, os questionamentos, os elogios pelo chat ali, que eu vou pegando as informações e vou passando para os nossos queridos. Então, hoje nós estamos com 2 grandes administradores, né, que estão atuando incansavelmente aí, e durante essa pandemia, acho que mais ainda, né, e eles nos trazem, então, uma apresentação muito bacana. O Glauco, como todos sabem, administrador, superintendente executivo da Unimed, administrador, com MBA em marketing avançado, MBA em negociação, pós-MBA em inteligência empresarial e mestrado em engenharia de produção. Trabalha há mais de 25 anos na área da saúde, ocupando cargos de autogestão em hospitais e operadoras de plano de saúde do Rio Grande do Sul. Atualmente, então, superintendente executivo da Unimed, uma função que exerce há mais de 10 anos. E passo para você, Glauco. Depois, na sequência, eu vou apresentar o nosso querido Robson. Ok, Ruth, muito obrigado. Boa noite a todos. Ademir, saudade, meu amigo. Abração para ti, o Ademir colocou no chat aqui, faz muito tempo, Ademir, começamos a trabalhar junto lá em 90 e não posso dizer, Ademir, senão nós vamos ficar tudo velho, né, Ademir? Mas abraço. Abração, Ademir, abração. Entregando ouro, hein, Glauco? Pois é. Tu tá entregando ouro para o bandido. Vou fazer o quê, né, tia? Vou fazer o Glauco já entregou quando é que a gente teve filho, já tudo, não tem como esconder. Ele está endossando que a gente está em boas mãos, é isso? Tem aqui a Bárbara, entrou na tela, não sei se tem 25 anos já, e vocês falaram que eu tenho 25 anos só de área de saúde, vocês querem me matar. Pois é, tá aqui. Eu acho que essa informação veio de você. É brincadeira. Mas boa noite a todos. É isso aí. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer, uma satisfação poder retornar aí. Eu não sei se vocês sabem dessa historinha, eu vou perder um minuto, tá? A Câmara de Saúde, nós tínhamos um desejo, quando a gente tinha um sonho, quando a gente saiu nós estávamos saindo da faculdade de administração hospitalar da Unicinos, eu, a Cláudia e o Alexandre Andara. E nós fomos bater no Conselho Regional de Administração, dizer para o então presidente, naquela época, que nós iríamos abrir um conselho independente, o Conselho Regional de Administração Hospitalar. Saímos de lá com a seguinte resposta: vocês não podem fazer isso. Já existe um conselho que abrange todas as habilidades, todas as habilitações em administração no Brasil, e não se tem 2 conselhos de medicina. Não tem o conselho de ortopedia, o conselho de dermatologia. Existe o conselho de medicina. Na administração é a mesma coisa. E desta conversa, com esse sonho dos guris de 22, 21, 23 anos, o presidente do PREP falou assim para nós: mas quem sabe então vocês criam uma Câmara de Administração Hospitalar dentro do Conselho. Isso se vão já 95 para 2021, se vão 16 anos. Talvez 96, eu não me lembro, tem que pegar aí na história do CRAI. A Câmara de Saúde nasce aí. Um negócio maluco. Eu perdi 5 minutos só para falar disso, que agora me bateu um saudosismo, me bateu saudade. Mas hoje com esse convite, me pediram para falar um pouco sobre como é que vai ser com tudo isso que nós estamos passando nos dias de hoje, como é que eu percebo, como é que eu vejo que a profissão da administração vai se transformar, quais são as oportunidades que ela tem nessa construção desse mundo novo, nesse mundo que nós todos ainda não sabemos exatamente como vai ser, mas que está em processo de transformação constante a cada dia,
E eu montando um pouco das 12, eu ia falar lâmina, mas daí eu ia entregar a minha idade, esses 12 slides que eu montei, agora eu falei assim, pô, me deu saudade das minhas aulas de antropologia, de psicologia e de sociologia. Porque como a gente está num processo de transformação tão grande, a gente estudou na antropologia lá que a evolução do homem e o comportamento do homem na psicologia acaba afetando a sociedade, que é a sociologia. E a transformação da sociedade acaba afetando a evolução do homem, que é a antropologia, e o comportamento do homem, que é a psicologia. Quando eu me lembro dessas aulas na faculdade, que eu não dava atenção para elas, né? Não eram aulas que eu gostava de participar, mas depois fez muita falta, eu me lembro que nós estamos passando por esse processo. O processo de transformação da sociedade, das pessoas, e principalmente o processo de transformação da forma de consumo. De como é que eu consumo as coisas? O que eu estou consumindo hoje? Eu consumo saúde de que forma? Será que é a mesma forma que eu consumia antes da pandemia? Minha forma de consumir exercício físico, será que é da mesma forma que eu consumia antes da pandemia? E daí tu começa a abrir, depois o Robson vai falar um pouco disso, que é por faixa etária, e esse público mais de 60, que a gente chamava de idoso, e que 60 está aí na porta de todos nós. Né? Todos nós não, tem uns de 25 aí, mas de um monte de nós aí que daqui a pouco está batendo nessa aí, e certamente nós não vamos parar. Né? E como é que isso afeta todo mundo? Então, o que eu trouxe aqui são 12 slidezinhos, eu prometo que eu não passo de 15 a 20 minutos, mas que eu queria trazer um pouco da minha visão sobre a minha percepção sobre esse ponto que está se transformando. Vou compartilhar a tela aqui, então, tá? Me avisem quando vocês estiverem vendo. Já. Já? Muito obrigado. Como eu não vejo chat, não vejo nada aí, por favor, Marcinha, se tiver alguma coisa aí que queiram perguntar, ou que tenha dúvida, ou se não estão me ouvindo bem, tu me avisa aí, tá? Por favor. Então, o que eu trouxe aqui, né? Que efeito essa pandemia que nós estamos vivendo tem nas decisões, nos aprendizados, na gestão, na liderança e na produtividade, seja de nós, pessoas, administradores, pessoas físicas, seja nossas empresas. E o primeiro ponto, e a gente tem essa ideia do computador, né? Nós temos um computador que acaba de instalar um programa novo, e a hora que tu vai reiniciar ele, o que acontece? Às vezes ele não consegue reiniciar com clareza qual é o programa que tu baixou. Eu acho que nós estamos passando pelo mesmo ponto. E para mim eu trouxe isso. Eu acho que está na hora de a gente fazer isso aqui. De a gente resetar a nossa forma de entender, a nossa forma de ver e a nossa forma de entender tudo que nós estamos passando. Né? Esse reset precisa ser feito, porque sem resetar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, dificilmente a gente vai conseguir se adaptar para toda essa transformação. Então, o primeiro convite que eu faço vamos esquecer como é que a gente fazia. Vamos aprender a fazer o novo. E isso eu trouxe olhando para dentro da minha empresa lá. São 2.000 pessoas que a forma de liderança hoje é completamente diferente, a forma de gestão é completamente diferente, a forma de mobilização é completamente diferente, só que para isso a gente precisou fazer um reset. Eu precisei desaprender para aprender de novo. E trazendo esse reset, eu trago algumas premissas iniciais aqui, que para mim são bem importantes na forma como a gente vem passando e são premissas importantes para o momento. Primeiro, que não há crise que dure para sempre. Por mais intensa que seja essa crise, ela vai deixar algumas sequelas, mas vai passar. Só que as empresas e as pessoas, elas saem diferentes dessa crise. Né? Tem que aproveitar este momento para repensar, se reinventar e manter o olho no ativo mais importante, que são os clientes. No nosso caso, ali, por ser uma operadora de plano de saúde, são as nossas vidas. A organização tem que ser essencialmente voltada para o cliente. E o desafio é aprimorar cada vez mais o esforço na relação com o cliente para se consolidar ainda mais. Então, acho que essas são as primeiras premissas que eu acho que para nós foi bem importante.
E tem algumas prioridades que a gente passou no meio do caminho, que eu imagino que muitas empresas passaram. E isso é condizente com mudanças muito drásticas ou por crises muito profundas que acontecem no mundo. Não é a primeira crise que o mundo está passando, já tiveram tantas outras, mas neste momento de uma pandemia, de uma crise, principalmente sanitária, mas também econômica, uma crise de saúde, mas principalmente econômica também, tem que pensar em sobrevivência financeira. A forma como a gente vê a área financeira numa crise é completamente diferente de como é que a gente vê em outro momento. Então, primeira pergunta, quanto tempo eu aguento se essa crise financeira, crise de saúde, que também tem como componente crise financeira, vai durar? A empresa precisa pensar na sua navegação, a travessia do pior momento. A atenção e o foco na gestão financeira do fluxo de caixa. A gente tinha uma máxima dentro da Unimed que fala assim, a partir de agora, falando lá para o CFO, lá para o superintendente financeiro da Unimed, a partir de agora tu está autorizado a sentar no caixa. Tu não tem permissão para dar dinheiro para ninguém. A não ser que a gente dentro, e eu vou explicar um pouco isso depois, a gente autorize. E trabalhar com mais de um cenário, porque o cenário é diferente. A capacidade de mobilização e da liderança das pessoas e times, principalmente daquelas que têm responsabilidade e capacidade chaves, é completamente diferente neste momento. E o espaço para olhar e mobilizar oportunidades, entender os movimentos concorrentes também é diferente. Tem que ficar com o olho muito atento nisso. Tem um ponto para mim que também é muito importante, talvez seja o mais importante de todos, e é onde a gente mais aprendeu na crise, que é o esforço ele tem que estar sendo concentrado em cima do cliente. Eu tenho que entender melhor o cliente, me aproximar do cliente, me relacionar de forma diferente com o cliente, porque hoje, na pandemia, ele vale muito mais do que ele valia antes da pandemia. Eu não posso perder cliente hoje. Também tem um ponto que é bem importante para nós lá, que é a capacidade de flexibilidade. Aquele discurso de que antes não tem mais a mesma prioridade, definir qual a prioridade de hoje, porque amanhã pode ser outra prioridade. Né? Então, essa questão de tu tem que olhar todo dia qual é a prioridade. A crise te leva a fazer isso. E a capacidade de se ajustar ao novo. E é um novo momento de mercado também, a capacidade gerencial. Por exemplo, quando os hospitais estão vazios e quando os hospitais estão cheios, superlotados, tem diferença na relação entre a operadora de plano de saúde e o hospital? Não tem dúvida disso. Como é que a gente faz para administrar isso? Como é que o hospital faz para administrar isso? E todo dia é uma novidade. Nós passamos todos por isso. E isso traz um negócio que para nós é muito importante, que é o rompimento da comodidade. Os novos desafios, oportunidades geram outras soluções. E é por isso que é tão importante a questão do reset. O reset é fundamental, porque num momento novo, com nova forma de ver a vida, com novo comportamento, o reset é fundamental para tu procurar novas decisões, novas soluções. Nessa pandemia, tem decisões e aprendizados que eu queria compartilhar com vocês. A pandemia mundial foi decretada pela Organização Mundial de Saúde dia 10 de março de 2020. No dia 16 de março, a próxima segunda-feira, a partir do dia 10 de março, nós sentamos em reunião de diretoria excepcional na Unimed de Porto Alegre e tomamos a decisão. A primeira decisão, analisando o cenário, era: nós precisamos proteger as pessoas. Como é que a gente faz para proteger as pessoas? Proteger as pessoas é os colaboradores, os clientes e os médicos cooperados. Nós temos que proteger as pessoas. Primeira decisão, e a mais importante delas. A partir daí, nós criamos 7 grandes frentes. Temos um comitê de crise, que gerenciou a crise até maio deste ano, quase junho, e criamos 7 grandes frentes para proteger a saúde financeira da empresa. E essa reunião era 3 vezes por semana. Não era uma vez por semana. Que cada dia tinha uma novidade. E essas frentes nos levaram até onde está hoje. A gente olha para trás, e eu fiz um retrato aqui do dia 4 de maio de 21. Vocês têm na tela o 16 de março de 2020, daqui a pouco vai entrar o 4 de maio de 21, porque nós redescobrimos com a pandemia algumas coisas que para nós tinham muito valor, a gente tinha esquecido no meio do caminho. E a primeira coisa que tinha muito valor, que nós tínhamos esquecido,
é que quem tem mais valor são as pessoas. Nós estávamos muito ligados em processo, em gerar recurso, gerar resultado, de melhoria de processos, de estruturas, mas nós tínhamos esquecido, apesar de ter um propósito maravilhoso, de que o que mais tem valor para nós são as pessoas. E a gente conseguiu redescobrir isso com a crise. Segundo ponto que a gente redescobriu é que as relações são fundamentais. Vou dizer para vocês que a gente nunca esteve tão perto dos colaboradores, a gente nunca esteve tão perto dos médicos cooperados, que são donos da cooperativa, e nós nunca tivemos tão perto dos clientes como a gente teve nesse último ano. Nós redescobrimos a essência da cooperativa. E isso é a maior redescoberta que a pandemia nos trouxe. Nós entendemos que o diálogo é o ponto mais importante para não fazer pré-julgamento. Nós temos que conhecer todos os lados, todas as verdades, para poder fazer a melhor decisão. E temos que fazer primeiro as coisas mais importantes e urgentes, e de forma muito rápida e ágil. Também nós aprendemos isso mais de ano após a pandemia. O que mais nós aprendemos? Que não há mais espaço para o individualismo. Ah, a minha área fez isso, a minha área fez aquilo, o fulano de tal fez isso, o hospital fez aquilo e não me chamou, eu fiz isso e não chamei o hospital. Não tem mais espaço para o individualismo. A pandemia nos mostrou isso. A gente enfrenta ela juntos. Isso é uma outra redescoberta que a gente teve com a pandemia. Precisamos reconstruir juntos os nossos negócios, as nossas soluções, as nossas organizações, a economia, seja local, estadual ou nacional, e as sociedades. Aprendemos isso. A partir deste momento, a Unimed se deu conta, voltou a se dar conta que ela representa muito para a sociedade do Rio Grande do Sul. É a 13ª maior empresa do Rio Grande do Sul. Ela tem um compromisso com a sociedade. Ela tem um compromisso em fazer as coisas certas. E ela redescobriu isso. Outra coisa que a gente descobriu é que a crise não constrói caráter, mas ela revela. Como em qualquer crise de relacionamento, como em qualquer crise que a gente tem no Brasil, no Estado, no município, ou na empresa, ou na família, ela não constrói o caráter, mas ela revela o caráter dos bons e dos não tão bons assim. Não há solução mágica. Tudo é resultado de muito esforço. O trabalho diário, ele tem que ser gratificado e ele tem que ser reconhecido. Como é que eu vejo a questão da gestão e da liderança na crise, tá, pessoal? E esse, para nós, também é uma descoberta, uma redescoberta muito importante. A gente pensa que gestão e liderança são a mesma coisa, mas elas não são. Nós aprendemos durante a faculdade que gestão é fazer dar certo. É resultado, é processo, é estrutura, é até pessoas. Mas se a gente não tiver liderança efetiva, a coisa não acontece. Elas são diferentes. E aí, quando eu falo em reset, a gente tem que aprender com isso de novo. A gente tem que voltar a fazer um reset na nossa cabeça. A gestão é diferente da liderança. A gestão, ela bate na razão. A liderança, ela bate na emoção. A gestão com a razão, tu tem que tocar o cérebro. E a liderança com a emoção, tu tem que tocar o coração. Se tu não conseguir tocar o cérebro e o coração das pessoas, elas até vão fazer. Mas não vão fazer o que elas podem fazer de melhor. Isso nós redescobrimos. Que a gestão e a liderança são complementares. E nem todo mundo tem. Tem muita gente muito boa de gestão. E tem gente muito bom de liderança. Mas nem sempre tem gente muito boa nas duas coisas. Isso a gente precisa prestar bastante atenção. Que tu até mobiliza as pessoas em função da razão. Mas a forma de superação, tu só consegue em função da liderança. Só tocando o coração. E nesse ponto, para nós, ficou nítido, ao longo deste 1 ano e meio de pandemia, qual é o papel das lideranças que nós queremos dentro de casa,
seja neste momento de crise, ou seja para o pós-pandemia. E para nós, isso, ele gera um mapa, onde a gente toca em liderar o negócio e liderar as pessoas. Na liderar os negócios, a gente tem muitas oportunidades do negócio geradas com a crise, porque a sociedade vai dar muito mais atenção ao tema de saúde. Já deu. As pessoas estão bem preocupadas com isso. Tanto é que o número de pessoas que contratam plano de saúde, apesar da crise financeira de um monte de gente que perdeu o emprego, não diminuiu. Ter capacidade de estratégia de médio e longo prazo, mas a execução ela tem que ser feita no curto prazo, até porque o cenário muda todo dia. Tu tem que ter um bom planejamento de médio e longo, mas como o cenário está mudando muito, a tua execução no curto prazo é fundamental. E daí a importância de pessoas que consigam executar muito bem feito. Uma capacidade diferenciada por ter uma visão mais ampla dos processos, do ambiente e das pessoas. O maior patrimônio é a relação cultivada com o cliente. Interpretar os desejos de todos os públicos que estão diretamente envolvidos com a tua empresa. É a chave do negócio. E trabalhar na crise gera senso de urgência e mobilização necessária para a mudança. Este ponto, para nós, também é muito importante. Porque tinha muita coisa que a gente acabou implementando na crise e já estava desenhada há 2, 3 anos para a gente fazer e a gente não conseguia fazer. Veio a crise, a gente botou todo mundo em home office em menos de uma semana. Como foi uma boa parte das empresas do Brasil, das grandes empresas do Brasil. Nós colocamos todo mundo de home office em menos de uma semana. É um negócio maluco. Já estava desenhado. Só que nós não tínhamos a priorização. Chegou a crise, a gente prioriza e faz. Junto com essa liderança do negócio, é muito importante liderar as pessoas. O papel de inspirar, dar rumo, dar norte e mais clareza para as pessoas. As pessoas, elas pedem o que tu quer de mim. Quais são os entregáveis que eu tenho que fazer. Isso tem que deixar muito claro para todo mundo. Porque se não tem clareza nisso, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer a minha forma de entender o movimento todo. E a gente tem que começar a interpretar sentimentos para poder estar conectado com as pessoas. É muito importante ouvir todo mundo. A capacidade de escolha, montagem e mobilização de equipes é decisivo para o sucesso, ainda mais agora. Ser capaz de produzir união de temas difíceis, organizar equipes e times que possam raciocinar na construção de objetivos. Nós saímos de home office dia 17 de março. A gente tomou a decisão de criar o comitê de crise dia 16. Dia 17, a primeira turma já entrou em home office. Até o final da semana, sexta-feira, estava todo mundo em home office. Eu ainda continuei por umas 2 semanas indo para poder organizar o que faltava, eu e uma parte da diretoria. E nós passamos 1 ano e meio administrando toda a cooperativa, e ainda estamos. Tem uns 300 colaboradores da operadora, que é em torno de 1.000, que já estão em formato híbrido. Tem o pessoal da assistência, nunca deixou de trabalhar, mas tem 700 pessoas que estão em casa. E a cooperativa não parou. A gente administra a cooperativa nesse 1 ano e meio, com 3 reuniões por semana. Agora, bem menos. Mas até a crise de março, 3 reuniões por semana de 1h30. Acompanhando tudo o que acontece em todos os pontos. Levando gestão, mas principalmente levando liderança. Para poder entender o que está acontecendo na ponta, como a gente não consegue estar ao vivo e a cores, para poder deixar as pessoas trazerem os sentimentos e o que está acontecendo, e para realmente poder dar uma força para quem está passando por esses momentos tão complicados, de poder ter que resolver a questão de todos os clientes lá no final. E nós temos um modelo de liderança que a gente desenhou na Unimed Porto Alegre, que não é nosso, ele vem de um livro do Fred Kaufman, que para nós faz todo sentido. A gente só consegue manter resultados sustentáveis se a gente trabalhar com 3 coisas. Que é o que é o IT, e a gestão é muito focada nisso. É resultado de negócio, a eficácia e a produtividade. É gestão na veia. Tem o I, que sou eu, que começa com o autocuidado. Como é que eu cuido dos outros, principalmente na nossa empresa? O que eu entendo por saúde e bem-estar e como é que eu me mantenho equilibrado? Que é uma outra questão que a pandemia trabalhou muito forte, pegou muito forte na saúde mental de um monte de gente.
E tem o I, que é a gestão das pessoas, que é liderança na veia, alinhamento e pares de equipes, confiança e respeito mútuo. Porque se a gente não trabalhar conjuntamente essas três frentes, entre o que nós temos que fazer, entre qual é o meu papel nesse negócio todo, e qual é o papel da minha equipe nesse negócio todo, você sempre vai ter algum ponto que vai estar em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele afeta o resultado, seja da tua empresa ou da tua saúde. Então, nós entendemos que para termos lideranças na Unimed Porto Alegre, e nós temos, em termos de liderança, nós temos 100 pessoas hoje que ocupam o cargo de líderes, coordenadores, gerentes, superintendentes e diretores. Nessas 100 pessoas que ocupam essas funções dentro de casa, nós temos que trabalhar essas três frentes. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer no meu negócio? O que eu tenho que fazer? E o que nós temos que fazer? O que a minha equipe tem que fazer? Pessoal, eu queria terminar por aqui, até para não usar muito tempo, mas é como eu vejo o nosso papel neste momento tão difícil. Volto a dizer, para a gente aprender, a gente tem que desaprender. Temos que resetar a forma como a gente entendia o entendimento sobre gestão, o entendimento de liderança, e como afetou o comportamento das pessoas, e o comportamento das pessoas afeta o comportamento da sociedade, e a mudança da sociedade afeta o comportamento das pessoas de novo, nós temos que voltar a aprender como é que é essa nova sociedade. Fico por aqui, mas fico aberto a perguntas depois que o Robson apresentar a parte dele. Muito obrigado. Obrigado, Glauco. Muito obrigado. Excelente apresentação. Antes de passar para o Robson, só gostaria de fazer um gancho aí na tua apresentação, e fosse muito feliz quando manifestou toda essa nova postura, né, através do Reset, uma nova postura. E antes da pandemia, infelizmente, a pandemia nos tirou muitas vidas, né, a parte negativa de toda essa geração aí que ficou marcada, mas nos deixou alguns ensinamentos, e um deles, que eu acho que nós trabalhávamos antes muito individuais, né, muito individualizados, todos os serviços, todas as cooperativas, todas as clínicas, e, de repente, nós começamos a nos enxergar de uma maneira diferente. E, com isso, administradores, lideranças, saíram, né, da sua zona de conforto, vamos dizer assim, e foram procurar e entender como fazer melhor, unindo todos. Eu gostaria que tu mencionasse algumas palavras desse processo, como foi isso também, sair do nosso cantinho e ter que abraçar e olhar para o resto do mundo, né, que também estava vivendo a mesma situação. Perdão que eu perdi um pedaço, eu não sei se a pergunta é para mim ou é para o Robson. É para ti, só para concluir a tua apresentação, né, essa questão... O que importa, porque eu caí aqui, tu não te importa de repetir um pedaço, pelo menos, que eu ouvi só ao final? Claro. Não, como nós mudamos, né, na pandemia, o nosso relacionamento com o setor de saúde. Antes nós trabalhávamos muito individualizados, né, até para compras, né, um não dizia o que comprava, como é que comprava, vamos dar um exemplo, né, e nesse momento nós precisamos nos unir, nós precisamos emprestar coisas, trabalhar em conjunto, porque todos estavam precisando, tinham as mesmas necessidades, e nós não tínhamos até onde buscar. Então, eu gostaria que tu nos brindasse um pouquinho como foi esse movimento, né? Apesar de termos perdido muito, nós também ganhamos com a pandemia. E eu acho que isso não volta, que é a nova postura mesmo, como tu falasse. Não, perfeito, senhora. Obrigado pela pergunta. Lá quando a gente decidiu que nós tínhamos que proteger as pessoas, eu comentei, né, os colaboradores, os clientes e os médicos cooperados, uma das primeiras ações que nós fizemos desse entendimento de sociedade, de que nós não podemos mais trabalhar individualizados, nós temos que trabalhar no coletivo, os médicos deixaram de produzir, deixaram de trabalhar. Abril eles não trabalharam do ano passado, nem maio quase, só que eles vivem de trabalho, são profissionais liberais.
Como é que eu faço para eles ter renda? Porque a prestação do carro, apesar de ser uma classe que tem uma forma diferente de ser remunerada, vamos dizer assim, eles têm a prestação do carro, a prestação da casa e o condomínio, o gás, o aluguel para pagar. Como é que a gente faz para poder remunerar eles sem eles estarem trabalhando? E a decisão que a gente teve em abril e maio é: vamos antecipar, vamos pagar, mesmo eles não produzindo. Depois a gente decide se a gente vai descontar ou não. Eu não posso deixar eles mal. A gente decidiu fazer isso com os médicos e a decisão com os hospitais foi a mesma. Porque os hospitais começaram a bater. Olha, eu estou com dificuldade, eu não consigo mais fazer cirurgia, o hospital não está cheio em termos do Covid, como é que eu faço? E nós tivemos 2 momentos com os hospitais. O primeiro deles, eu garanti uma produção, 70% da produção que ele tinha em 2019, eu garanti nos primeiros meses de 2020, logo no começo da pandemia, sem eles produzirem. E num segundo momento, vamos montar uma estrutura, e isso foi lá para março deste ano, vamos montar uma estrutura, porque a estrutura que eu montei não vai dar conta desse pico que aconteceu em março. E a Unimed Porto Alegre, em 4 grandes hospitais de Porto Alegre, foi lá e falou assim: o que tu precisa? Eu preciso de tantos mil-reais por mês para montar essa estrutura. Então tá aqui. É extra-teto, não vou descontar. Se tu internar aí, tu me cobra a conta. Se tu não internar, eu te pago este valor. Para 4 grandes hospitais. Os colaboradores, não teve ninguém que foi desligado em função da pandemia, não teve corte de salário, porque a gente entendeu que a gente precisa proteger as pessoas, né? Então, essa relação, quando eu falo lá que a gente reaprendeu a essência do cooperativismo, para nós foi muito importante isso. Como é que a gente pega e protege as pessoas e valoriza as pessoas na essência, que até então é negócio. E o negócio é importante, não estou dizendo que não é importante, mas além do negócio tem uma coisa maior. A partir desse momento eu estou dizendo dentro da empresa que o resultado é só consequência daquilo que tu faz, seja o resultado que for, é só consequência de alguma ação. Essa ação precisa ter com todo carinho, com todo respeito, ela precisa ser olhando para cuidar com as pessoas, que é o propósito da Unimed Porto Alegre. Perfeito, Glauco, muito obrigado. Vou passar a palavra para o Robson. Robson é vice-presidente do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, Chapter Rio Grande do Sul, administrador hospitalar, mestre em engenharia de produção pela URGS, vice-presidente do Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde, Chapter Rio Grande do Sul, profissional certificado em Healthcare Compliance, estudou melhoria da qualidade de serviços de saúde, Escola de Saúde Pública de Harvard, e professor dos cursos de MBA e Gestão Hospitalar do IACS Saúde. Proprietário da Florence Hotelaria Assistida e sócio da Elo IRP, administradora de residenciais geriátricos, que gerencia mais de 150 leitos geriátricos em Porto Alegre. Robson, meu querido, a palavra é tua. Tá mudo, Robson? Ruth, enquanto o Robson se conecta ali, a gente garante, então, no final das apresentações, porque a Daniela, ela levantou a mão ali para, acho que falar, perguntar alguma coisa, então, no final, daí eu acho que ela queria fazer algum questionamento para o Glauco, ou se o Robson, não sei, não entrar na sequência agora, talvez ele esteja com algum probleminha técnico, é isso? Conseguiu. Eu tô conectado. Estão me ouvindo, né? Tá. Então a gente deixa para o final, eu acho, né, Ruth? Sim, eu não tinha visto a mãozinha dela aqui. Me perdoe, Daniela. Eu não vi aqui. Tá bom. Tá ok. Claro. Então, pessoal, é uma grata satisfação participar desse encontro aqui do Conselho Regional de Administração. Minha primeira participação na Câmara, né? E rever os amigos, tem colegas aqui que trabalhamos juntos, tem ex-alunos. Eu e o Glauco fizemos mestrado juntos, escrevemos artigos, a gente já tem uma caminhada, levamos as crianças para a pracinha, então a gente tem uma caminhada aí, né? E interessante, enquanto o Glauco falava, né, passava uma historinha aqui. O Glauco iniciou em um grande hospital aqui de Porto Alegre e depois migrou para o plano de saúde.
Eu iniciei no plano de saúde e depois migrei para o hospital. Então, essa nossa profissão de administrador hospitalar nos permite navegar, né, nesses dois mundos e, da mesma forma, né, a gente conhecer as realidades de um lado e de outro, né? E acima de tudo, para quem trabalha negociando o tempo todo, né, que é o nosso segmento saúde, a gente saber como pensa a outra parte e de que forma a gente pode abordar e construir novas relações o tempo todo, né? Foi brilhante a apresentação do Glauco, né? E fica poucas coisas para eu falar, na verdade, né? Por sorte que hoje pela manhã eu e o Glauco combinamos, né, que nós íamos dividir o material que nós íamos apresentar, e eu ia falar muito mais do que aconteceu no pós-pandemia. Porque eu, enquanto profissional administrador, eu tive também um reset muito grande na minha profissão, né? Eu tive, ao longo faz aproximadamente há uns 5 anos atrás, eu decidi montar a Florence Hotelaria Assistida, que é um residencial geriátrico. E a Florence nasceu primeiro de uma perspectiva. A minha esposa, que é enfermeira, trabalhava lá na Unimed com Glauco, ela estava no processo de aposentadoria, jovem ainda, né? E, claro, ela é mais nova do que nós, então ela é jovem, né, Glauco? Então, aí ela já estava no processo de aposentadoria e muito jovem, não, vamos ir para esse segmento de geriatrias, residenciais geriátricos, e coincidentemente, minha mãe teve um acidente doméstico, teve um traumatismo craniano e ficou sequelada numa cadeira de rodas. Só que era a mãe que cuidava do pai, né? Então, de repente, eu tinha 2 pessoas com 80 e poucos anos para serem cuidadas. Né? Aqui, todo mundo já deve ter passado, já deve ter escutado alguma história de cuidadores dentro de casa, de uma série de... Tu monta um hospital dentro de casa para cuidar dos seus pais, dos familiares e tudo mais, o custo é altíssimo. E aí a gente resolveu pular na água gelada, né? Vamos montar, né, o nosso residencial geriátrico. E montamos, então, a minha esposa com experiência puramente assistencial, que ela é especialista em estomoterapia, em cuidados paliativos e pacientes oncológicos. E eu com a minha experiência de administrador hospitalar. Montamos a Florence, isso tudo aconteceu antes da pandemia. E quando nós estávamos chegando, enquanto isso eu trabalhava na Unimed Vale do Caí. Eu era diretor do hospital da Unimed Vale do Caí. Enquanto a Florence começou a crescer, a se estabilizar, e como todas as empresas, os primeiros 18 meses são de puro sacrifício, são aportando recursos, mantendo a operação, até que ela ainda é uma operação negativa, né? E a gente, muito jovens ainda, com uma experiência de empresários, que até então nós não tínhamos. Então, isso para nós foi o grande reset, foi pensar como pessoa jurídica, eu diria. Porque um cara que nunca teve um cheque devolvido, pessoa física, né? De repente você tem uma folha de pagamento com 20 funcionários, 25 funcionários que você tem que pagar. Então, você começa a pensar como pessoa jurídica. Então, isso é um grande reset, isso para nós administradores é importante a gente conseguir pensar dessas duas formas. E nisso entra a pandemia, né? E quando entrou a pandemia, eu ainda estava no hospital da Unimed, Vale do Caí, e lá a gente... Que trancou, Robson. Gravou. Eu acho que ele congelou. É. Vamos ver se ele consegue retornar. Deu? Voltou? Voltou. Onde que nós paramos? Você estava antes da pandemia na Unimed. No hospital da Unimed. E ali nós montamos toda uma estrutura de pronto atendimento, a gente literalmente fazia as decisões na calçada do hospital, os médicos, os enfermeiros, a parte administrativa, enfim. E assim iniciamos a pandemia. Isso também em março, mesma situação. E quem trabalha dentro de hospital não teve muita oportunidade de home office, né? Todo mundo estava na linha de frente mesmo. E eu acho muito bacana, assim, eu tenho escutado algumas lives do Torelli, que ele fala o seguinte: a gente chama o pessoal da linha de frente de heróis, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, né? E depois de uma crise, a gente também tem que levar em consideração que esses heróis têm conta para pagar, têm família, têm suas responsabilidades, né? Então, é muito bonito, assim como a Unimed fez, que o Glauco relatou aqui para nós, a Florence não demitiu nenhum funcionário durante a pandemia.
né? Então, isso é um motivo de orgulho para quem é gestor, para quem administra as empresas. É claro que as margens vão a zero, as margens ficam muito extinguidas, é uma operação beirando, né? Mas quando a gente anda pela rua e vê uma série de imóveis para alugar, empresas que fecharam e tudo mais, a gente se dá por conta, nossa, eu sou abençoado. Eu consegui manter a empresa funcionando, minimamente dando resultado, mas todos os empregos, absolutamente todos os empregos salvos, né? Então, isso é um motivo de orgulho que todo administrador tem que carregar mesmo. E aí, depois, lá para maio, em maio, quando começou a piorar ainda mais a pandemia, eu saí da Unimed Vale do Caí para me dedicar 100% para fora e hotelaria assistida. Então, então, eu tive toda uma transição de carreira em função da pandemia, e agora eu vou mostrar para vocês na minha apresentação o que aconteceu depois disso e todas as oportunidades que surgiram com essa transição. Robson, tá bom. O meu também estava bem demorado para entrar a tela, tá? Pois é. Tu vai ter que ir falando e já vai dando um comando para entrar próximo, daí no meio da fala, porque o meu estava bem assim. Pois é, eu só não estou conseguindo aqui abrir minha apresentação. Espera aí. Ah, tá, já abriu, mas não tá vindo. Não está aparecendo ainda. Não está aparecendo ainda para vocês. Deve demorar um pouquinho. Tá, mas enquanto não abre aqui, o que aconteceu? Com a pandemia, tá? E os custos todos começaram a aumentar. Só para vocês terem uma ideia, faltava álcool gel no mercado, faltava luvas, faltavam máscaras, né? Eu lembro que eu comentei na época no hospital com a enfermeira-chefe do controle de infecção. Eu disse para ela, isso é a parte boa da gente ser mais antigo, né? Eu disse para ela, olha, antigamente se usava máscara de tecido, propé de tecido e touca de tecido. Se a gente não conseguir comprar, vamos fabricar, e eu quase fui espancado pela enfermeira do controle de infecção. Não, isso é impossível, porque tem uma legislação que define... Não, minha filha, era assim antigamente, né? E vocês veem o que aconteceu, né? Tem gente vendendo máscara na calçada, nos camelôs e assim por diante, né? Então, só para vocês terem uma ideia, uma caixa de luva de procedimento que custava R$15, ela chegou a R$92. O álcool gel, que nós pagávamos uma bambona aí de 20 e poucos reais, chegou a R$75. Então, isso desses custos todos elevados, nasceu primeiro uma oportunidade, por afinidade, inclusive. Não está abrindo aqui a apresentação, né, gente? É que eu preciso mostrar as fotos. Não abriu. Não abriu. Vamos de novo. Robson, quem sabe tu fecha a tua câmera, tá? Isso, boa ideia. E daí compartilha a tela. Boa ideia, Glauco. Isso é outro reset da pandemia. Ainda estamos aprendendo várias coisas. Sim. E tudo é perdoado. Tudo é verdade. Não quer abrir, gente. Agora vai. Agora sim. Tá saindo aqui. Só você tem que... Isso. Apareceu, gente? Sim. Apareceu. Uhum. E agora, apareceu? Ótimo. Uhum. Tá, então, pessoal, aqui a gente falou das relações humanas, novos formatos de trabalho e renda, né? E o crescimento, o que eu falo basicamente, né? A questão do crescimento do setor 60+, né? E novas tecnologias de monitoramento.
E dessa crise toda que aconteceu, e eu dei um exemplo para vocês, até o Tiago tá nos assistindo aqui, que é meu sócio, por afinidade, a gente começou a se unir entre os proprietários de residencial geriátrico para fazer compras. Então, o que vocês ouvem falar de sistema de saúde Mãe de Deus, por exemplo, onde tem um setor de compras para todos os hospitais, onde tem os recursos humanos para todos os hospitais, o financeiro para todos os hospitais, nós desenvolvemos a mesma metodologia para os nossos residenciais geriátricos. Aqui a gente colocou apenas 3 residenciais aqui, que é no canto superior esquerdo, Solar Anitta, abaixo está o Alto da Bela Vista, de propriedade do Tiago, que ele tem mais outros 3 residenciais, e à direita, lá em cima, a Florence Hotelaria Assistida, que é a minha. Então, juntos, hoje, nós temos 150 leitos de geriatria. E esses 160 leitos, para que a gente conseguisse montar um sistema de gerenciamento desse grupo, isso tudo, eu quero destacar para vocês, isso tudo aconteceu de setembro do ano passado para cá. Setembro, outubro, a gente começou a estruturar essa lógica de funcionamento, montamos essa estrutura e criamos a Elo, que é a administradora de residenciais geriátricos. E a Elo, como é que ela nasceu, a Elo? Ela nasceu a partir de uma necessidade que a gente identificou no mercado, que era muito comum uma série de residenciais geriátricos abrirem, normalmente era um enfermeiro, um fisioterapeuta, um outro profissional da saúde montavam um residencial geriátrico, mas não tinham aquela expertise de retaguarda para fazer a gestão administrativa, seja a parte financeira, contas a pagar, contas a receber, impostos, contabilidade, DRE. Então, tudo isso ficava em segundo plano, porque as pessoas que têm essa vontade de montar residencial geriátrico estão muito focados na assistência. Então, a Elo veio para fazer essa gestão. Então, hoje a gente tem uma estrutura, né, de retaguarda para compras, para financeiro, para contabilidade, né, recursos humanos. Então, e isso hoje gerencia, essa estrutura toda gerencia mais de 150 leitos geriátricos. E, paralelo a isso, nasceu a Elo, e é incrível, que eu gosto muito de dizer assim, a gente é abençoado nesse momento de crise. As empresas fechando, né, mercado retraindo, e nasce uma empresa chamada Elo. E logo em seguida, né, o Tiago, que era o proprietário do Clube 60, ele chamou eu e o Marcos é o proprietário do Solar Anitta, e para sermos sócios, nós 3, porque a gente queria montar uma estrutura que pudesse ser capaz de atender o idoso que não tem necessidades assistenciais, mas é uma pessoa sozinha. Por exemplo, uma pessoa viúva com 60 anos, só para lembrar que eu e o Glauco falta quase 10 anos para completar 60, né, Glauco? E só para lembrar disso, uma pessoa com 60 anos, super ativa, que não tinha amigos, não tinha relacionamento social e ficava isolado em casa. Então, essa modelo de funcionamento do Clube 60, ele veio para trazer um modelo de atendimento para esse idoso ativo, em que ele pode, através de um aplicativo, ele escolher aula de línguas, uma aula de tango, música, musicoterapia, então uma série de atividades que ele pode fazer, planejamentos, para ter uma vida social ativa. Obviamente que a pandemia, ela travou, né, o sucesso o movimento desse projeto, mas hoje a gente está numa fase agora de desenvolvimento de um aplicativo que é para fazer o atendimento de todo esse público 60 mais. Então já está virando aqui uma startup, né, o Clube 60. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem, enxergando bem? Eu não consigo ver ninguém. Sim. Está perfeito, pode certo? Continuar. Estamos ouvindo bem, sim. E ainda, pessoal, na linha da oportunidade, tá? Nasceu, né, dessa união, eu, o Marcos e o Thiago, né, nasceu uma oportunidade, né? Então, com base nesse pensamento aqui de que não podemos acrescentar dias às nossas vidas, e sim, podemos acrescentar vida aos nossos dias, a gente começou a mergulhar nesse segmento terceira idade. Então, dentro dessa dinâmica, nós observamos aqui no cenário de Porto Alegre, que Porto Alegre é uma cidade que não tem turismo propriamente dito, né? Em que o setor hoteleiro de Porto Alegre funciona de segunda a quinta-feira, basicamente, e com uma taxa de ocupação abaixo de 60%. Então, com a pandemia, vocês imaginem o que aconteceu com o setor hoteleiro aqui de Porto Alegre. Né? Então,
dentro dessa linha, nós fomos buscar para expandir. E aí, paralelo a isso, que nasce uma oportunidade. As pessoas que tinham idosos dentro de casa, sendo cuidados por enfermeiros, técnicos, cuidadores, né, e tantos outros profissionais assistenciais, as pessoas começaram a ficar com medo de receber em suas casas pessoas que estavam circulando pela cidade. Né? Olha, o técnico de enfermagem que pegou 2 ônibus para chegar para cuidar da minha mãe em casa. Né? Ele é um potencial risco de transmitir Covid. Né, ou profissional qualquer que está circulando pela cidade. Enquanto todo mundo estava retraído dentro de casa, os profissionais da saúde estavam circulando. E muitos deles fazendo um plantão numa emergência de um hospital, né, 100% Covid, e no outro contraturno atendendo, né, um familiar, um idoso dentro de casa. E nisso, o que aconteceu com o setor 60 mais? As pessoas decidiram, aqueles que ainda tinham uma dúvida, né, porque essa decisão de levar o pai ou a mãe para uma instituição de longa permanência, ela passa por um sentimento de culpa. Né? Como assim que eu vou deixar meus pais, abre aspas, abandonados, né? Já que eles me cuidaram a vida toda? Então, isso é uma questão cultural que a gente não tem quando nós levamos nossos filhos de 4 meses, 5 meses para uma creche. Então, diante desse cenário todo, pandemia avançando, as pessoas com medo de receber estranhos dentro de casa, o que aconteceu com o segmento, né, 60 mais? Ele expandiu. Então, as nossas casas, né, elas aumentaram praticamente 40% durante a pandemia, porque todas as casas lotaram e nós não tínhamos mais como crescer. E aí que veio aliado, né, ao setor de turismo, que estava em queda, né, em função de não ter mais viagens, não ter mais outros tipos de relacionamento que não fosse online, a gente viu uma oportunidade de arrendar um hotel e fazer uma instituição de longa permanência nesse hotel. E aí nasceu, gente, aqui nós estamos com um nome fantasia ainda, tá? Porque o lançamento desse empreendimento vai ser no dia 1º de outubro, daqui a 10 dias, e vocês estão vendo em primeira mão, que vai ser a maior instituição de longa permanência, né, do Brasil, com 220 leitos. Então, é uma estrutura de retaguarda de hospital, uma estrutura que vem sendo pensada nos últimos meses, né? Tem absolutamente vários itens que tem no hospital, desde gerador, caldeira, vai ter posto de enfermagem, e assim por diante. É uma estrutura de hospital onde a gente pode imaginar que é puramente um hospital para internação. Então, enquanto a pandemia trouxe para nós uma situação de que os hospitais estavam superlotados, também mostrou, e aí a parte bacana da gente ser administrador hospitalar e trabalhar tanto em hospital quanto em operadora de plano de saúde. A gente sabe que existem pacientes vou falar entre aspas isso, pacientes que estão há 10 dias internados, que se ele tivesse feito uma gestão adequada da sua assistência, ele ficaria 8 dias. Né? E daí, eu, como administrador hospitalar, eu sou fã dos médicos hospitalistas, né? Que são médicos que trabalham de uma forma multidisciplinar, né, envolvendo nutrição, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia e tantos outros profissionais da saúde, para justamente reduzir o tempo de permanência dentro das instituições de saúde. Então, dentro dessa metodologia, o que a pandemia trouxe também como oportunidade? Hospitais superlotados, e muitas dessas internações, elas poderiam ter uma redução aí de pelo menos de 8% a 12% do tempo de permanência. Isso são dados estatísticos que os hospitalistas, com muita naturalidade, conseguem gerenciar. Então, o que eu estou mostrando para vocês, gente, é o logo, né, que escolhido, que vocês podem observar ali, é um coração sendo cuidado, né, por uma mão, e se observar com profundidade, enxerga um passarinho voando ali. Mas o nome ainda é um nome fantasia, e o nome oficial ainda a gente vai divulgar no dia 1º de outubro. Então, a divulgação, o lançamento 1º de outubro e a inauguração nos primeiros dias de janeiro, na primeira quinzena de janeiro. Então, esse projeto, né, que nasceu em função da pandemia, né, ele vem sendo construído para que a gente... Aqui o uniforme dos colaboradores já está sendo... Foi projetado aqui, já está sendo confeccionado. Então, tudo dentro de uma linha de raciocínio de que as pessoas possam estar num local agradável, suave. A escolha das cores traz muita questão do vinho, né, que para o idoso é um sentimento mais de prazer, de classe, e o dourado, né, em função da idade.
E aqui, certamente, vocês vão ver nos próximos dias as campanhas, né, que são muito focadas, né, no Eu Amo Cuidar, né, um local onde o carinho está nas mãos, de mãos dadas, né, com o bem-estar do morador. Então, pessoal, diante de todo essa novo conceito que nós criamos de residencial ou instituição de longa permanência, a gente está trazendo para dentro desse conceito aqui a questão dos cuidados paliativos, os pacientes crônicos e o gerenciamento de pacientes crônicos. Então, hoje, se vocês forem observar moradores de residenciais geriátricos hoje, que adotam as mínimas metodologias de cuidados desse paciente, são pacientes que o índice de reinternação deles é infinitamente reduzido. Então, ele consegue monitorar o paciente em tempo real todos os dias e qualquer alteração dos seus sinais, o médico intervém. Então, a velocidade da intervenção do médico ela é muito mais rápida que dentro de um ambiente hospitalar e, por essa razão, o índice de reinternação dentro de hospitais reduz drasticamente. E aí, nessa jornada, aí, eu, o Marcos e o Thiago conhecemos o Luciano Eifler, que é um médico, né, especialista na área de tecnologia. E o Luciano trouxe aqui para o Brasil os primeiros robôs de telepresença. E o Luciano ele estava fazendo um teste com o pai dele, né? Ele, através desses robôs de telepresença, ele conseguia visitar o pai dele todos os dias, estar junto com o pai dele, que tem perto de 90 anos. E, inclusive, esses robôs de telepresença eu usei no Dia das Mães, na Florence, o Thiago utilizou, o Marcos utilizou, então a gente começou a utilizar essa experiência, já que a gente não podia, era difícil para nós proibir as famílias de visitar o amor da sua vida. Mas, da mesma forma, não visitar era um ato de carinho, porque teve vários casos aqui em Porto Alegre de pessoas que visitaram seus pais, não respeitaram o distanciamento, e essas pessoas passaram Covid para os seus pais, e seus pais foram ao óbito. Então, não visitar, manter esse distanciamento não deixava de ser um ato de carinho, de respeito e tudo mais. Então, achei legal que se alguém quiser conhecer a Concept Med, então o Luciano é um parceiro nosso que está junto desse projeto, que ele traz toda a questão de tecnologias para assistência desses pacientes. Então, um paciente, abre aspas, morador nosso, ele vai ter monitoramento integral, 24 horas, 7 dias por semana, e desta forma a gente reduzir drasticamente que esse paciente vá para uma internação hospitalar. E da mesma forma, esses monitoramentos eles servem para pacientes crônicos, servem para pacientes paliativos e assim por diante. Então, essa é a ideia. E dentro desse novo conceito, uma outra inovação que vem de todo esse reset de tudo que aconteceu. Dentro dessa estrutura aí, a gente está colocando 2 consultórios de telemedicina. Então, são consultórios em que você pode consultar com um médico aqui no Moinhos de Vento, em São Paulo, no Einstein, ou nos Estados Unidos, em qualquer lugar, você pode escolher um médico e fazer o seu atendimento com hora marcada e tudo mais, tudo por telepresença. Então, a gente está trazendo todas essas tecnologias que vão auxiliar e, de certa forma, reduzir custos de assistência, agilizar a percepção, né, do declínio desses pacientes. Eu gosto sempre de lembrar, para quem tem experiência de hospital, é bem comum o técnico de enfermagem ele assume o plantão, ele recebe o plantão, ele faz, né, o acompanhamento de 8, 10 pacientes e vai anotando num bloquinho. Aí, feita essa etapa, né, ele senta na frente do computador e passa limpo aquele bloquinho. Só que isso aí já se passou 3, 4 horas. Se o paciente está em declínio, né, das suas condições, esse paciente, rapidamente, que poderia ter recebido uma intervenção médica, ele acaba tendo que ir para emergência ou indo para UTI, aumentando os custos das operadoras. Então, essa lógica de monitoramento nosso lá, ele vai por toda uma telemetria online, por USB ou por Wi-Fi, né? Então, tudo monitorado 24 horas. Aqui estão os equipamentos. Esses equipamentos, semana passada, nós testamos uma ecografia que você tem só o transdutor por Wi-Fi, você vê no celular, no iPhone, consegue fazer uma ecografia. Então, enquanto que a gente sabe que um ecógrafo, né, o custo de um ecógrafo para dentro de uma instituição de saúde, pega hoje um transdutor, dentro do celular você consegue fazer o exame. Então, é muito
custos muito reduzidos. Né? E essa é a lógica de funcionamento, né? Onde você tem o técnico de enfermagem, né? Monitorando os sinais vitais do idoso através de todos esses equipamentos, tudo por Wi-Fi, USB. Ele vai para um console, esse console que é acompanhado por um médico, e esse console joga essas informações no sistema que vai fazer a telemetria do morador. Tudo isso com intervenção e prevenção muito mais rápido, diminuindo a sinistralidade desses moradores, né? Então, tem toda uma equipe de retaguarda, além do médico geriatra, além do médico hospitalista, de retaguarda você tem neurologista, cardiologista, infectologistas, onco, toda uma equipe de enfermagem, enfim, uma equipe multidisciplinar de retaguarda. Então, pessoal, essa é a equipe do projeto aqui, da esquerda para a direita, o Luciano Eifler, o Marcos, que é o proprietário do Solar Anitta, tem ali a Márcia Bastian, que eu vi ela aqui na nossa apresentação, que é a arquiteta que está fazendo todas as adequações da área física, e para quem é administrador hospitalar tem que saber de cor a RDC 50, né? Então, a Márcia é uma arquiteta que está muito focada, né, para nos apoiar aqui. Temos aqui a Juliana, que é a compradora, é a pessoa que faz toda a operação administrativa de compras. O Tiago Lopes, que é proprietário de 3 residenciais geriátricos, está aqui nos assistindo também, e é meu sócio também na Elo e no Clube 60. Então, essa é a equipe que está tocando esse projeto aqui. Em linhas gerais, pessoal, esse aqui já é o pôr do sol do local, lá do 7º andar, e fica aqui meu contato também para qualquer dúvida ou qualquer informação. Mas o que eu queria, de fato mesmo, né, finalizar nessa minha fala aqui, são dois tópicos importantes, né? Um trazendo a fala do Glauco, que é resetar, né? Então você reseta toda a forma de pensar e reseta também as suas condutas, seus comportamentos e parte para o novo. Esse novo, né, que a gente chama, esse novo, a pandemia trouxe, né, uma capacidade nossa de se reinventar, de aprender, de poder buscar novos caminhos, novas alternativas, porque o que eu tenho visto no mercado, não só no mercado da saúde, em vários segmentos aí, é que muitos empresários ou administradores ou outros profissionais, eles ficaram paralisados com toda a crise, com tudo que a crise trouxe, enquanto que vários outros profissionais buscaram oportunidades, outras formas de fazer diferente, né? Então, acho que essa seria a grande mensagem que eu gostaria de deixar aí para os administradores aí, é a questão de, repetindo o que o Glauco disse, né, resetar, se reinventar e buscar novos caminhos. Então, uma vez eu vi um comentário, algum texto no LinkedIn que dizia quem é que acelerou, né, a informatização da sua empresa. Foi o pessoal da TI, foi o gerente de TI? Não, foi o Covid mesmo, que acelerou todas as tecnologias possíveis. Então, esses equipamentos que eu mostrei aqui para vocês, são equipamentos que já estão em Porto Alegre, já estão em testes, já tem validação pela Anvisa, né, que isso é extremamente importante, e são equipamentos que vão agilizar muito o monitoramento dos pacientes com um objetivo único, trazer qualidade de vida para essas pessoas, 60 a mais, e aí a gente pode dividir elas em 3 níveis, né, dos 60 a mais. Aquele que espero eu poder estar com 60 ativo, andando de moto, andando de skate, né, e de bicicleta. Essa é a minha meta, né, para os 60 anos. Mas tem outros, eu tenho residentes lá com 52 anos que teve 8 AVCs. Então, é uma pessoa sequelada em cima de uma cama, sem nenhum movimento, dependendo de sonda, dependendo de alimentação e tudo mais, de todos os cuidados, fralda e assim por diante. Pessoa com 62 anos. Né? Então, essa estrutura ela tem capacidade de atender desde o Alzheimer nível 3, né, que eu não tenho nenhuma interação social, zero interação social, ou pacientes vítimas de AVC, traumas, né, também, até aqueles, e ele está bem divididos em andares, e não tem, os pacientes não se cruzam, todos esses fluxos de processos foram desenhados, né, como aquele que ele mora sozinho, né, os filhos viajaram, os filhos se formaram, foram para outros países, casaram, tiveram suas... E ele está lá,
sozinho em casa, viúvo. Então, essa pessoa ela vai para um ambiente que ela vai ter todo um acompanhamento de profissionais, de uma forma muito sublime, sem se sentir invadido, né? Mas ele tem todo o relacionamento social, tem amigos, tem relacionamento, vai poder ver um filme com alguém, vai poder, assim que terminar a pandemia, ir no shopping, pegar o Uber na porta do empreendimento ali, ir no shopping e voltar, ir no clube e voltar, né? Enfim, com uma alimentação balanceada, com fisioterapia, com nutricionista. Então, esse é o projeto que a gente se propõe a trazer para Porto Alegre aí nos próximos dias, né? Então, da minha parte era isso, pessoal. Muito obrigado por me darem essa oportunidade de falar com vocês aqui. E dia 1º eu revelo o nome oficial, né? Esse é o nome ainda é fantasia. Maravilha. Maravilhosa apresentação, Robson. Aqui os comentários, tanto para a apresentação do Glauco como para a apresentação do Robson, são de excelente apresentação, excelente trabalho. A tua apresentação está recheada de inovação, está recheada de oportunidade, né? E ambas as apresentações, tanto do Glauco como do Robson, me chama muito a atenção a questão da organização e do planejamento. Eu acho que vocês só conseguiram, né, vamos dizer, usar a palavra mais específica, passar por esse momento de pandemia porque havia uma organização, planejamento, havia sentar e discutir processos, né, e até conseguir manter algumas coisas durante a pandemia, que nem o Glauco falou, né? Nós tivemos que manter alguns salários, a produção, enfim. E isso só se consegue com esse olhar da administração, da organização, olhando o todo, né? Então, eu chamo a atenção desse trabalho de vocês como administradores, que é um trabalho de referência, né? Tanto o Glauco à frente da cooperativa, quanto o Robson inovando sempre. A Daniela, que tinha levantado a mão, ela está presente aqui, Daniela? Acho que não sei se ela saiu. Olá, grande Vitor. Acabou de sair uma Daniela, não sei se era ela. Vou dar voz para o Vitor, então. Fala, querido. Boa noite. Bom, parabéns, Robson, aí, né, Glauco, pelas colocações, né? E eu fico olhando essa questão do futuro aí, né? Eu também tenho umas casinhas na praia e comecei a investir um pouco, olhando a questão do futuro, né? E quem sabe, né, no futuro aí fazer um residencial lá, né? Enfim, né? Vitor, chama a Elo, que a Elo faz a gestão para ti. Pode deixar. Meu pai deixou os terreninhos lá e eu faz 3 anos que eu comecei a cuidar, né? Porque tu sabe como é que é negócio com família, né? Sim. Mas, enfim, né? Essa parte, realmente, da questão da saúde, né? O que a gente tem visto ainda hoje, também sou executivo de uma fundação, a gente também assinou uma intenção justamente em não demitir ninguém. E isso é muito duro, porque, assim, uma coisa é tu assinar e cumprir com toda essa questão, e a gente vê o caixa descendo, chegamos a fazer até empréstimo em banco e daqui a pouco entrou o caixa, a gente conseguiu pagar o empréstimo praticamente em uma semana ali. Tá? Fiz isso, Vitor. É uma loucura, assim, e aí tu tem que dar o canetaço e dizer o seguinte, bom, se a coisa estourar, estoura em mim também, né? E aí a gente tem que acreditar no negócio. Aí tu imagina uma fundação onde o carro-chefe é a área de concursos, né? Com a pandemia sumiu, desapareceu, né? E bem isso que o Glauco colocou em relação à parte da liderança e da emoção, a gente sente hoje, justamente na fundação, a emoção das pessoas, de elas terem sido valorizadas e de assumir esse desafio, tá? E aí a gente foi construindo essa questão dos modelos e eu queria fazer uma colocação aí, porque justamente assim, eu também tive que me reinventar, estou nessa área de consultoria há bastante tempo, me especializei nessa área de processo, mas vi que tinha aí uma necessidade de adequação e de investir em algumas áreas da área de controladoria, tá? Que é o que a gente está definindo em alguns carros-chefe.
E aí uma pergunta assim, bem, Glauco. Hoje a gente sabe que os hospitais prestam o serviço, né, sem saber quanto é que ele custa. Né? As operadoras pagam sem saber, né, quanto ele vale. Então, essa questão dos dados são de suma importância. E eu dei consultoria o ano passado para um hospital que a gente teve que parar o trabalho porque eles não tinham dados. Tá? Então, assim, dentro desse mundo, desse novo, né, desafio pós-pandemia, né, que toda essa crise que a área da saúde está passando, tá, como é que hoje vocês veem essa questão em relação a essa parte de custo, a gestão dos dados, a questão da controladoria, que poucos hospitais têm uma área estruturada dos seus custos, né? E poder saber, na verdade, assim, quanto é que eles vão cobrar e como é que eles vão fazer para gerir esses custos, que queira ou não, o que a gente vê é que os hospitais ou áreas da saúde que não têm a gestão do custo, depois falta para pagar os salários, né? Enfim, né, aí vai a pergunta para vocês, né, dentro dessa questão, né, em relação ao custo, né, e quanto é que realmente esse processo vale para fazer a gestão de cada um desses negócios aí. Primeiro os mais velhos, pode não, o pior é que eu já nem sei quem é o mais velho de nós dois. Tudo bom, Vitor? Tudo tranquilo? Mas posso começar por aqui? Vai. Sabe, Vitor, a gente tem lutado bastante tempo desse negócio de custo. Como é que gera, como é que tu realmente consegue entender o custo hospitalar para o hospital conseguir fazer a gestão efetiva do seu portfólio de produtos, vamos dizer assim, né? Mas o que está mais na mesa hoje é, ok, eu até posso entender o meu custo, mas eu entendo o que eu gero de valor para a saúde. Bom, e isso talvez seja mais importante que entender o custo, porque na fabricação de um produto qualquer, eu tenho que entender o custo para ver se eu tenho um posicionamento de mercado, se eu tenho que baixar o custo, se eu tenho que aumentar o custo, para tudo mais. Na saúde é a mesma coisa. A gente, hoje, se faz tudo que tem que se fazer em termos de saúde, tu não sabe quanto isso vai custar, a operadora paga, mas a discussão que deveria estar na mesa é, ok, isso gera valor para o paciente? Isso está melhorando a condição de saúde do cliente? E nós não conseguimos discutir isso. Né? Essa questão de gerar valor, como é que eu meço se gera valor ou não gera? Porque daqui a pouco uma boa medicina que tu faz uma vez, que não te dá custo no futuro, mesmo saindo o dobro de uma medicina de não tão boa qualidade hoje, é muito mais interessante eu comprar. Eu pago o dobro, mas eu sei que ele não vai ter complicação daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, isso não está na mesa. Né? Essa questão tanto do custo quanto o que eu gero de valor para aquele paciente, para aquele cliente, que pode fazer com que eu decida pagar mais caro para ter aquilo. É a mesma coisa do carro, da bolsa, do sapato, do que tu quiser. O conceito é o mesmo, só que a gente não consegue medir, tu tem razão, a gente não consegue nem medir o custo efetivamente, e muito menos o que eu gero de valor em saúde. Mas mais um ponto, nós teríamos que abrir um vinho aqui, Vitor, e ficar mais umas 2 horas debatendo. Não, mas ainda, Vitor, um abraço, boa noite, Vitor. Eu vou fazer uma revelação. O Vitor foi me visitar lá na Florence. Mas ele não me pediu orçamento, então ele só foi conhecer a Florence. Ele foi como visitante. Mas sobre os custos, assim, o que eu percebi, e aí eu digo, navegando nos 2 ambientes, tá? Sendo executivo de hospital ou sendo executivo de plano de saúde, eu consegui enxergar dos 2 lados. Os hospitais gerando um custo por desperdício e má gestão para os operadores de plano de saúde, e as operadoras de plano de saúde tendo que pagar um custo elevado por não conseguir gerenciar ou monitorar de forma adequada isso. Então, só para vocês terem uma ideia, nós estamos fechando um acordo com o plano de saúde, já agora, semana passada, a gente já está em fase bem avançada, e esse plano de saúde gasta 8 milhões na sua operação só com home care. E ele não consegue saber
qual o custo efetivo, quantos curativos foram trocados, quantas sessões de fisioterapia foram feitas. A gente sabe dentro do hospital que uma sessão de fisioterapia muitas vezes duram 15, 20 minutos. Qual é a eficiência disso? Né? Enquanto que uma sessão deveria ser mais prolongada, com muito mais, eu diria, empenho do profissional que está fazendo, porque esse paciente vai se recuperar mais rápido, ele vai ter uma alta mais rápido, isso vai reduzir custos para todo mundo. Então, esse modelo que nós desenvolvemos agora é um modelo muito enxuto, focado no evitar o desperdício. Então, a gente consegue monitorar o paciente, a gente consegue reduzir o tempo de não o tempo de permanência, porque ele é um paciente de longa permanência, mas pegar um exemplo, um paciente que hoje fica num hospital por 30 dias, ele não sai por menos de 60, 80 mil reais. Esse paciente internado, não é paciente cirúrgico, paciente clínico. Né? Enquanto que numa operação dessas, esse paciente vai custar 22, 25 mil reais por mês. Né? Então, tem toda uma estrutura, toda uma retaguarda, né, simplificada para conseguir ter esse valor final de venda. Então, são novos modelos. Né? Agora, a gente não consegue, hoje, eu entendo que é muito difícil, tanto para um hospital, tanto para uma operadora, mudar o modelo de pagamento, de relacionamento, porque a operação é muito complexa. Recentemente, agora, veio, eu não sei se o Glauco lembra, agora, a questão de menos de um ano, CMED 3. Né? Então, CMED 3 veio para ser a mudança, né, da forma de relacionamento, de pagamento e tudo mais. E era um modelo de negócio fantástico. Mas tantos hospitais não quiseram implantar com medo de errar, e os operadores de plano de saúde também não implantaram com medo de errar. Robson, tu me permite uma parte? Vitor, claro. o negócio é maluco. Eu chamei um grande hospital de Porto Alegre e falei o seguinte: quanto que a Unimed te paga por mês? Vou chutar aqui em moedas, tá? Só como exemplo, 10 milhões. Eu falei assim, eu te garanto o pagamento desses 10 milhões, independente do que tu fizer. Olha a loucura, sem saber de custo. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou começar a mensurar os pacientes que estão um dia a mais que não precisaram estar, os pacientes que estão fazendo procedimento que não precisam fazer, os pacientes que estão na emergência que não precisaram internar e tu interna, e toda essa economia que a gente fizer, eu garanto para ti esse dinheiro, e toda a economia que a gente fizer com isso, a gente divide no meio. O que tu acha? Eu cheguei a fazer essa proposta para o hospital. Eu não sei quanto custa. Eu te garanto os 10 milhões e vamos fazer o trabalho. Tudo que a gente economizar, fora esses 10 milhões, vamos dividir em 2. Tu topa? Ninguém topa. Ninguém topa. Porque a base da relação é a confiança, Vitor. Com certeza. No nosso mercado, entende? Eu tive essa mesma experiência que o Glauco está contando, eu tive do outro lado. Eu, enquanto hospital, negociando com a operadora. Também, exatamente igual. E o modelo DRG foi uma coisa que, dentro até da Unimed, dos 2 grandes hospitais, né, até eu participei de uma palestra aí, onde avançou em cima dessa questão, né, onde tu tinha 2 lideranças, mas a partir do momento que essas 2 lideranças saíram desses hospitais, né, praticamente o processo não evoluiu. Né, então, a coisa é muito realmente do relacionamento. Né, da confiança é a base da relação. Se não tem confiança, não tem jeito. Perfeito, é bem que colocasse, né? Hoje os hospitais, eu sou dono da porta de entrada emergencial, faltou leite, está estourando leite, põe para dentro, faz exame, gera custo e tal, mas qual é o valor agregado disso? Né? Quantos exames desnecessários são gerados? E é bem o que tu falou, isso não agrega valor, agrega custo, né? E é ruim para os 2 lados. E aí não é uma relação ganha-ganha, é ganha-perde e no futuro, né, essa relação não prospera. É bem por aí mesmo, tá? E um não vive sem o outro, né, Vitor? Com certeza, é parceria. Um não vive sem o outro. Se o hospital maltratar a operadora, né, vai ter dificuldade financeira, vai conseguir pagar o hospital não vai conseguir pagar os colaboradores. Esse ciclo aí é ruim para todos. Perfeito. Obrigado. Nossa, esse tema aí dá um recebe de 3 ou 4 horas. Vai longe. Eu nem vou comentar, porque não vou me estender, porque fiquei com vontade de falar. A Daniela está conosco. Oi. Eu topo, mas tem que ser com queijos e vinhos. Pode ser. Vamos fazer. Boa. Quem sabe um próximo presencial, quem sabe. Não, vamos programar para 2022.
Nós precisamos falar muito sobre isso. É um tema que me fascina e eu acho que a gente tem que mudar muito essa relação ainda. A Daniela está presente aqui conosco. Daniela, vou chamar ela mais uma vez, que ela queria fazer um comentário. Eu acho que ela não está conseguindo manter. Ela saiu. Guilherme, nós estamos já para os minutos finais, tá? Mas o Guilherme levantou a mão. Por favor, Guilherme. Tudo bom? Boa noite aí, Glauco. Boa noite, Robson. Ô, Guilherme. Tudo bem? Parabéns aí pelas apresentações. Não, só para comentar ali em relação à questão da confiança, né? Isso aí é muito... Realmente é um ponto que impede com que as relações avancem aí nesse sentido. Acho que E aí o outro ponto que foi comentado também sobre a tecnologia, tem uma dificuldade também, às vezes, das próprias empresas de tecnologia de passar construir o valor junto com os clientes, né? Então, isso daí são duas coisas que com certeza impactam nesse processo. E a gente vai ter aí, lembrando, né, Márcia, você já deve ter falado, mas lembrando que a gente vai ter um CRA Recebe sobre modelos de remuneração, né? Então, vamos explorar mais esse tema no seminário, não é que ela recebe, no seminário. Vamos explorar mais esse tema aí, tão importante. Obrigado, era isso, boa noite. Obrigado, Guilherme. Nós estamos com uma programação muito bacana para o seminário. Márcia, eu vou te devolver a palavra para encerrar, se quiser dar a palavra para os nossos palestrantes também, para fazer as últimas considerações aí. Eu agradeço muito ter ouvido vocês hoje, sensacional. Esse Recebe está gravado, a gente pode revê-lo novamente. E nós vamos sempre manter vocês informados do que está acontecendo aqui na nossa Câmara de Saúde. Márcia, por favor. Só agradecer, né, aos dois, foi super bacana. Eu não consigo deixar de mencionar meus queridos colegas da Câmara, né? Eu quero aqui nominar, porque vocês vão ver que são pessoas maravilhosas, administradores, que vocês estão vendo aí falando, e eu quero deixar aberto, porque a gente está sempre aberto para receber os colegas também. Então, o Alexandre Andara faz parte da Câmara, o Giovanni Silveira, do Clínicas, o Vitor Magalhães, o Antônio Omar, lá de Camaquã, a Anne Nantal, que é coordenadora do Estado, de Saúde do Estado, o Maicon Lemos, que é secretário de Saúde de Canoas, a Simone Nascimento também, o Hospital de Clínicas está assim, olha, em peso aqui. O Guilherme Barros, que é nosso colega aí, recém falou, né, que sabe tanto de tecnologia, o Jason Farias, que é do Hospital de Viamão, a Carla Campos, que é da assessora no IP Saúde, a Andréa Prestes, que é consultora, está morando em Portugal, a gente está, extramuros, o Rodrigo Pires e a nossa Ruth Dornelles também. Eu fico super contente de ver, né, a importância que foi a questão, né, o Glauco trazendo a questão da liderança, as pessoas se sentirem acolhidas, ao mesmo tempo o Robson trazendo a questão da tecnologia, que uma coisa não exclui a outra, vem para somar. E é tão interessante de saber, né, que o Luciano, eu trabalhei com o Luciano no SAMU, o Luciano Eifler, e na época que era o Fortunati, eu vou contar essa rapidinho aqui para vocês, teve uma semana, assim, tipo uma gincana de startups na prefeitura. E aí o Luciano disse assim, Márcia, eu vou no final de semana, vou participar. Desde então, ele seguiu participando, ele é super ativo, assim, e hoje a gente vê que ele está, assim, super envolvido na questão, né? A gente tem visto esse robozinho aí por tudo que é lugar, e que legal, Robson, que vocês também estão com essa parceria, né? E, poxa, só coisas boas, né? E saber o quanto a tecnologia avançou com a questão da pandemia. Bem aquilo que o Glauco colocou, uma coisa que estava programada,
né, há não sei quantos anos sendo gestada na pandemia, se conseguiu colocar em prática em muito pouco tempo. Então, saber que a gente pode, sim, se resetar e poder se reinventar. E na crise, né, Robson, a gente cria. Muito bom, assim, achei super bacana aí as tuas colocações, como vocês aproveitaram essa oportunidade, né, que cresceu com a questão da pandemia, e vocês enxergaram. Acho que a gente, como profissional da administração, a gente tem que estar atento para isso, para as oportunidades. Então, só agradecer. Certo, obrigado, Márcia. Só para finalizar, vamos para o final, né, pessoal? Sim, as últimas palavras de vocês, fiquem à vontade. Então, assim, gente, meu agradecimento, assim, com muito carinho mesmo à Câmara da Saúde, que me convidou para esse momento hoje. Muito obrigado por poder estar discutindo com vocês essas novas tecnologias, essas nova forma de saúde, né? E só para ilustrar o que a Márcia comentou agora, semana passada eu e o Luciano tivemos uma reunião com o pessoal de Israel para trazer um equipamento de exame de sangue que é do tamanho de uma impressora. Né? Então, vai ser possível, né? Vai ter uma transformação nos laboratórios, assim como teve a transformação do táxi e do Uber. Então, você vai conseguir fazer um exame laboratorial em qualquer local com 3 gotas de sangue, né? Só comprando um cartucho e colocando numa maquininha que é do tamanho de uma máquina, de uma impressora. Então, assim, N coisas foram aceleradas, né? Os hospitais, de certa forma, vão ter que se transformar, os hospitais vão ter que trazer essas novas tecnologias, novas formas de fazer negócio, né? Estruturas gigantes, por exemplo, de laboratório, né? Uma estrutura gigante, olha, vai ter que ser repensada, né? Pela forma também de fazer os exames. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. Eu não vou nominar as pessoas aqui, porque tem muitos colegas que a gente já trabalhou juntos, ex-alunos, parceiros, já fizemos negócios, tem de tudo aqui no nosso grupo, então isso é muito legal rever cada um de vocês. Eu só vou citar aqui o nome do Thiago Lopes, que é o meu sócio na Elo e no Clube 60, né, que está aqui conosco, também administrador, e que é um grande parceiro aqui, que é o homem que operacionaliza tudo isso que a gente faz. Também destacar a presença dele aqui conosco aqui. Gente, um abraço forte, muito obrigado. Então, passo a palavra para o Glauco agora, para finalizar. Para o mais velho, é isso, né? Deixa os mais velhos por último, tá bom? Não tem problema. Não, mas, pessoal, tem desconto, tem desconto na Florence. Obrigado. Fora de brincadeira agora, assim, voltei para minha origem, tá? Muito obrigado pelo convite aí, Márcia, de coração, tá? Em nome da Câmara aí. É muito bom estar aqui, rever muitos amigos, muitas pessoas queridas aí, muito legal de verdade. E acho que é assim, a gente vai trocando informação, trocando conhecimento, é a forma também como a gente consegue também mobilizar a sociedade e também mexer no nosso pequeno mundinho, né? A gente acaba não fazendo isso todo dia, em função de 500 mil compromissos, mas acho que a gente tinha que aprender mais a poder comentar com todo mundo tudo que a gente passa, né? As coisas boas, as coisas não tão boas, porque essa experiência acumulada, ela gera oportunidade para todo mundo. Então, obrigado de coração aí, né? Voltei para o meu passado aí de poder estar junto com vocês aí, agradeço. E estou à disposição aí, a hora que quiserem, eu sempre arrumo um tempo para estar junto com vocês, tá bom? E Robson, valeu, hein? Adorei, claro, já conhecia teu projeto, mas adorei o recheio dele. Tá? Legal, obrigado. Maravilha, maravilha. Gratidão mesmo, assim, por estarmos todos. Agradeço também a todos que participaram, que estiveram aqui conosco, né? Os administradores ou futuros administradores aí. Estamos recheados de oportunidades. Olha o exemplo desses feras aí que nos... As mensagens aqui no chat, se vocês conseguirem olhar ali, são maravilhosas. O pessoal todos estão encantados com a apresentação de vocês. Marcinha, tu gostaria de encerrar para nós? Trancou, Márcia? Está me ouvindo?
Trancou. Agora escutei. Pode encerrar para nós, desculpa. Por favor. Claro, não, com só certeza. agradecer a todos e pedir, então, né, que tu possa encerrar o nosso evento. Bom, mais uma vez agradecer a todos os membros da Câmara, né, a presidência, o vice-presidente, agradecer a Ruth, né, que tão carinhosamente conduziu os nossos trabalhos, aceitou, o Robson, o Glauco, e em especial a Arielle, que a gente não pode esquecer, né, que é a nossa área de eventos, que ela sempre conduz tão bem, né, nos acolhe tão bem quando a gente precisa fazer uma live, enfim, qualquer coisa relacionada a eventos, e agradecer a todos que participaram, que tiraram esse tempinho para poder ou discutir ou assistir, e a gente fica sempre à disposição, a Câmara está aberta, e a gente gosta muito de poder receber e discutir. Então, vocês sabem, todos os membros aí, já falei, com qualquer um vocês podem entrar em contato, quem sabe para a gente poder marcar com mais tempo, agora vai ser um modelo de remuneração. Além do seminário, eu acho que já vai ficar aí para 2022 no nosso planejamento. E custos, muitos custos. Custos. Muito obrigada, boa noite a todos.